Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes, como viver no mundo à luz da Bíblia e se falando em Bíblia. Esta é a lição número 11 do dia 11 de dezembro, que é o segundo domingo de dezembro, portanto é o dia da Bíblia. Honrando o Criador, cuidando da criação. Nesta aula eu vou te mostrar algumas mentiras que as pessoas tendem em insistir em divulgar. É importante que você saiba, você sendo uma pessoa adolescente, que está vivendo aí a sua adolescência, você viver a adolescência com a verdade. Porque tendo em vista que algumas pessoas falam no meio ambiente, falam algumas coisas completamente equivocadas. Por exemplo, o que aconteceria se acabassem com todas as florestas do mundo? Você sabe? E se falando em floresta, qual é a maior floresta do mundo? Você sabe? Você tem certeza da sua resposta? Fique aqui comigo porque há uma possibilidade de 90% de chances de você errar, ter errado a sua resposta. Eu também vou te falar alguma coisa sobre a camada de ozônio. O que é essa camada de ozônio? E reciclagem é a salvação? Veja que há alguns pontos que nós devemos ver sobre, por exemplo, a questão da floresta amazônica, o desmatamento da floresta amazônica. Será que é isso mesmo, tudo isso mesmo que as pessoas dizem na televisão? E é verdade que as cidades serão inundadas por causa do aquecimento global? E o que é esse aquecimento global? Então veja que aqui nós vamos ver nesta lição algumas situações, algumas coisas que não é verdade. A mensagem: eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra e posso dá-los a quem eu quiser. Jeremias capítulo 27, versículo 5. Eu vou te mostrar dessas mentiras que as pessoas contam na televisão, mas é importante que nós venhamos compreender que realmente existe sim alguns problemas desses pontuais, é verdade, e que nós cuidando do meio ambiente, nós de fato estamos honrando a Deus. Mas muito do que dizem por aí na televisão sobre este negócio do meio ambiente é uma mentira. Vamos descobrir. A produção de lixo nas grandes cidades e a forma como ele é tratado aponta para questões importantes sobre a preservação do meio ambiente e sobre a saúde das pessoas. Será que a Bíblia fala algo sobre isso? Pois bem, a questão da reciclagem, a reciclagem em parte ela é uma farsa, ela é uma mentira. Aqui há dois pontos da reciclagem. Por exemplo, quando não que a reciclagem não seja importante, sim, ela é importante, mas ela não é isso que as pessoas dizem que vai resolver o problema. Por que ela não resolve o problema? Por dois princípios básicos. Primeiro, pela questão de que se você vai descartar alguma coisa, você não vai lavar, né? Uma embalagem, você não vai lavar a embalagem, lava. Depois que você bebe o seu iogurte, o que você faz? Lata do lixo, não é isso? Mas devia ser lavada por dois motivos. Primeiro, por causa do mau cheiro que ele deixa, que ele fica, né? E segundo, para reciclar. Quando uma embalagem chega suja ao lugar que faz reciclagem, ela é descartada. E por que ela é descartada? Porque para lavar, claro, vai usar água. Se vai usar água, ela vai gerar um custo com a água. Gerando custo com a água, a reciclagem não consegue fazer o que é o seu propósito, que é baratear o produto. E qual é a outra ponta da reciclagem que não é verdade? É quando uma empresa fala que vai reciclar aquilo com a preocupação do meio ambiente. Não é verdade. O que acontece é que quando você devolve a embalagem para a empresa, por exemplo, ela não precisa de criar uma outra embalagem, ou seja, ela não precisa gastar mais dinheiro para fazer uma nova embalagem, portanto ela está tendo lucro na embalagem. Então ela não está nem um pouco preocupada com o meio ambiente, o que ela está preocupada mesmo é com o seu ganho, com o seu lucro, com aquilo que ela vai lucrar cada vez mais. Então elas começam a falar que para
essa embalagem ficar pronta precisa de não sei quantas coisas disso, quantas coisas daquilo, que vai sujar o meio ambiente, que é isso, que é aquilo, balela, é mentira. Tudo isso é mentira, elas fazem isso porque hoje, se a gente for olhar, a questão ecológica ela tem muita força. Por exemplo, digamos que você vai em duas lojas iguais e você vai comprar um produto igual ao outro. A diferença é que um diz que é ecologicamente correta e a outra não. Em qual que você vai comprar? Claro, você vai comprar aquela que é ecologicamente correta. Mas na maioria das vezes, é claro que existe um caso ou outro, mas na maioria das vezes, aquela que diz que é ecologicamente correta não é. Eu já visto uma empresa alemã, por exemplo, disse que estava com o seu veículo, entre uma coisa e outra, ela estava perfeita para o meio ambiente e na verdade ela estava poluindo 40 vezes mais do que era o permitido. Então é uma farsa, é uma mentira. E a maioria, ou talvez todas as empresas, dizem a mesma situação, mas agem de forma equivocada. Portanto, a reciclagem nesse ponto não é verdade. Agora, haja vista que sim, existem lugares de reciclagem que realmente, quando é feita a reciclagem, realmente facilita muita coisa, tira muitas coisas realmente do meio ambiente, é uma forma de proteger de fato. E há também aquele ganho para aquela pessoa que está reciclando, né? Ela também ganha, tem um lucro em cima daquele bem-estar que ela está promovendo, que é a reciclagem. Mas na maioria das vezes, 99% aí, 95% das vezes que as pessoas falam de reciclagem não passa de uma mentira deslavada para ter mais lucro, né? Hora de aprender. Deus é o Criador. Diante dessa verdade bíblica, precisamos refletir a forma como tratamos a criação. Pode honrar ou desonrar o Criador. Nós precisamos aprender a admirar, respeitar e preservar a natureza e tudo que Deus fez. Sim, tudo que Deus fez, nós devemos cuidar. Quando Deus criou o homem, colocou Adão lá no jardim e falou, cuida desse negócio aí. Não é assim no bom popular, né? O Senhor Deus disse, né? Cuida deste negócio. Então nós devemos sim honrar a Deus com aquilo que nós temos que fazer para o meio ambiente. É verdade. Nós devemos sim ter aquela preocupação com a questão do meio ambiente, de colocar o lixo no seu devido lugar. Nós devemos sempre tratar as questões do meio ambiente. No modo geral, você não vai sair por aí, por exemplo, eu não sei, de uma forma direta, né? Você não vai, por exemplo, passar no mar, estar no mar e jogar uma embalagem no mar. De maneira nenhuma. Por quê? Porque os animais marinhos, eles confundem as embalagens com o quê? Com alimento, com peixes. Então ela vai lá e come o negócio, se engasga e morre. Então não é algo bom de se fazer. Ou seja, quando você não joga uma tampinha de garrafa no mar, você já está ajudando e ajudando muito. Quando você pega o lixo que você faz na rua, por exemplo, né, que você vai talvez no mar, ou num piquenique, ou seja o que for, e você traz esse lixo para casa ou descarta ele corretamente no lugar onde deve ser descartado, você está honrando a Deus na verdade. E também está mostrando que você é uma pessoa educada, você tem um outro nível de educação. Portanto, sim, como Deus é o Criador, nós temos que manter o que Deus criou. Nós precisamos refletir sobre essas coisas para honrar ao Senhor. Cuidar da natureza é um princípio bíblico. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Ele já era idoso e provavelmente não desfrutaria daquele bosque. Entretanto, a próxima geração o teria como herança. Atualmente sabemos que o reflorestamento traz muitos benefícios, tais como proteção do solo para não haver erosão em dias de chuva, combate à poluição do ar, auxílio no equilíbrio da temperatura em dias mais quentes e etc. Portanto, veja aqui a questão do reflorestamento. E o reflorestamento, ele existe uma preocupação que pouco se fala, né? Quando vai fazer um reflorestamento, precisa ter cuidado para colocar ali somente as espécies que já estavam, as espécies de plantas, né, de árvores. E por que isso é importante? Porque dependendo do solo, se colocar uma planta lá que consome mais água do que as demais plantas que estavam lá,
O que essa planta vai fazer? Como é muita planta, ela vai sugar toda a água do solo e pode danificar o solo. Olha que interessante, né? As pessoas precisam ter essa noção também. Então é por isso que quando alguém vai fazer um reflorestamento em algum lugar, eles fazem um mapeamento das espécies que tinham. Para quê? Para não deteriorar e para não danificar, né, o solo, né, para não comprometer o solo. A Faber-Castell, que é uma empresa de lápis, ela tem muito essa questão de reflorestamento. Eu não sei se ainda faz, mas ela fazia o seguinte: a cada árvore que ela retirava, ela plantava 3 árvores no lugar, né, não no lugar exatamente, né, mas ela reflorestava e assim ela tinha uma floresta própria para fazer os seus lápis. Então veja que algumas pessoas dizem também, né, que é uma das... É uma piada, né? O que as pessoas falam, isso é uma piada. Até uma série de investigação americana, certa vez, falou nos episódios que é uma das coisas que as pessoas repetem muito, que uma borboleta batendo as asas na floresta amazônica cria um furacão na Flórida. É uma piada, né? É uma piada, não tem o que comentar. Isso é uma piada. E tem gente que leva isso a sério. As pessoas acham que realmente isso acontece porque nós temos que fazer isso, porque para proteger a floresta amazônica. E eu te perguntei no início qual a maior floresta, já que a gente está falando de floresta aqui. A maior floresta do mundo é a floresta taiga. A taiga tem cerca de 25 milhões de quilômetros quadrados contra 8 milhões da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela não é a maior floresta do mundo. A maior floresta do mundo, repito, é a floresta taiga. Mas há uma diferença. Quando se fala de floresta tropical, aí sim, a floresta tropical, aí sim, a floresta amazônica é a maior floresta do mundo. E se falando em floresta amazônica, as pessoas falam muito da questão da floresta. Até um candidato à presidência da República diz que tem que intencionalizar a Amazônia. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Por que isso quer dizer? Porque quando se faz isso, quer dizer que qualquer pessoa tem direito à floresta amazônica. E somente a floresta amazônica ela é brasileira, né? No território solo brasileiro, o Brasil tem autonomia sobre a floresta amazônica e, portanto, ninguém pode colocar a mão aqui. Isso seria o certo, e é o certo. Você já observou, por exemplo, quando se fala de floresta amazônica, só se fala da floresta amazônica do Brasil? A floresta amazônica ela abrange 9 países, né? O Peru, o Equador, Colômbia, Bolívia, só para citar alguns. Mas por que só falam da floresta amazônica no Brasil? Porque é no Brasil, né, no solo da floresta amazônica, temos coisas ali valiosíssimas, por exemplo, como a água. O maior rio do mundo em volume de água e extensão é o rio Amazonas. Então veja que há também a questão do ouro. Na floresta amazônica existe muito ouro. Então as pessoas que estão querendo, os países que querem vir para cá, e além da madeira, né, que tem muita madeira para ser tirada da floresta amazônica. Só para se ter uma ideia, se manter a floresta amazônica no desmatamento que ela está tendo, ela vai demorar 600 anos para ser completamente derrubada. Para você ver o quão extensa é a floresta. E se falando, né, nesse parâmetro, né, há uma questão que nós precisamos muito compreender sobre... As pessoas dizem que as calotas polares estão derretendo, que isso vai causar uma inundação, né, que o mar está subindo 5 centímetros e vai inundar as cidades inteiras. Eu vou te perguntar, fazer uma pergunta bem simples. Como é que pode uma cidade ser inundada com mais de 1 metro de água, 1 metro, 2 metros de água, se o mar só vai subir 5 centímetros? Isto é uma mentira, é uma mentira deslavada. E as pessoas acreditam nesse negócio. É uma mentira, é uma mentira. E as pessoas tendem a falar muito dessas questões de desmatamento, por exemplo, na floresta amazônica. Existe desmatamento na floresta? Sim, existe desmatamento na floresta. Mas nem tudo ali é desmatamento. Há também incêndio. E qual é a diferença de incêndio e desmatamento? O desmatamento, a queimada, é quando é feito de propósito. Alguém foi lá e tacou fogo na floresta. Isso é um desmatamento. E o que é incêndio? É quando o foco de incêndio acontece sozinho. Ninguém colocou, ele acontece. Aí você vê que sai na televisão. Como que sai na televisão? Quando acontece no Brasil, na floresta amazônica, é desmatamento. Quando acontece numa outra floresta, em qualquer outro lugar do mundo, aí é incêndio. Ou seja, a própria televisão brasileira, ela quer colocar de qualquer forma a floresta amazônica num sentido de que
todo mundo está desmatando, que isso aqui, qualquer pessoa que chega... É claro que haverá desmatamento na floresta amazônica. A floresta amazônica ela é gigantesca. Não dá para fiscalizar tudo, não dá. Agora você vê, a floresta taiga, por exemplo, só na Rússia, a taiga é desmatada 10 vezes mais do que a floresta amazônica, mas ninguém fala da floresta taiga. Por que ninguém fala da floresta taiga? Porque a floresta taiga, o solo da floresta taiga não é tão rico quanto o da floresta amazônica. Então não caia nessa mentira, nessa balela que as pessoas falam, que estão preocupados, mandam milhões de dólares para ajudar a floresta amazônica. Isso é balela. O que eles querem, na verdade, é intencionalizar, tá difícil disso aí, né? A Amazônia, eles querem o que tem na Amazônia. Então é o famoso não tem almoço pronto, né? Almoço grátis, melhor dizer, não existe almoço grátis. Então nós devemos ter muito este cuidado. E a Bíblia nos fala algumas coisas muito interessantes sobre o desmatamento. Jó capítulo 14, versículo 7, a Bíblia fala assim: há esperança para a árvore cortada, ela certamente brotará ao cheiro das águas. Está lá em 14, 7 de Jó. E sim, ali o que Jó está falando é no sentido literal, não é que o homem é como uma árvore. Ali ele está falando de árvore mesmo. Se você ler todo o contexto, você vai ver lá no versículo 10, que vai falar, mas ao homem morreu, acabou. Ou seja, Jó estava falando de fato de uma árvore. O que isso quer dizer? Que assim como há um desmatamento na floresta amazônica hoje, a árvore que é cortada hoje, ela pode brotar amanhã. E é isso que acontece. E a questão das calotas polares que estão derretendo, as pessoas ficam desesperadas. Veja o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 22, versículo 8. A Bíblia diz que haverá sol, calor e frio. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que a calota que derrete hoje, ela congela amanhã. É o ciclo da vida. A vida vai ser sempre assim no planeta Terra. Então as pessoas tendem a falar essas coisas, mas isso não passa de falácias. É mentira. Como podemos colaborar? É inegável que estamos vivendo um desgaste natural e tudo isso terá consequências para a vida humana. Os três maiores riscos que a humanidade corre diante do desgaste natural são mudanças climáticas extremas, ocorrência de desastres naturais, perda da biodiversidade. Vamos lá por parte, rapidamente. Por exemplo, a questão dos desastres naturais. Sim, sempre houve e haverá desastres naturais, como o tsunami, por exemplo. É um desastre natural. É um vulcão entrando em erupção, é um desastre natural. Acontece. Essas mudanças climáticas extremas, que muitas pessoas usam, né? Que o mundo está, que a camada de ozônio está isso, que está aquilo outro, e falam tanta coisa. E tudo agora é culpa do clima, né? É o clima que está extremo, que nós estamos poluindo isso, aquilo outro. Bom, há uma poluição? Sim, existe uma poluição, mas essa poluição ela é impossível de fazer esse negócio. É impossível de causar isso. E eu não sou aqui nenhum negacionista. Nós temos compromisso com a verdade. E você devemos falar a verdade. Então qualquer cientista sério vai te falar a mesma coisa que eu estou dizendo. Agora é claro que vai ter a maioria dos cientistas são como? Eles fazem de qualquer jeito para colocar a culpa em você, que a culpa é sua, que o mundo está se aquecendo, a culpa é sua. Aí por conta disso, eles criam produtos, por exemplo, para dizer que é ecologicamente correto, que na verdade são mais caros, que vai criar mais lucro para as empresas e assim vira o ciclo. E vem a questão da perda da biodiversidade, que em parte tem razão, em questões ou outras, no sentido geral aqui, de animais, plantas que desaparecem e entram em extinção. Sim, é verdade, existe sim o risco, mas não é como as pessoas tentam passar, né? Nós devemos sim colaborar com este negócio para que não venha assim acontecer tais coisas. Conclusão: Deus é o criador de tudo que existe. Ele faz a fauna, a flora, as estrelas e planetas. Ele formou a humanidade. Precisamos cuidar da criação porque isso honra o Criador. Vamos praticar. Número 1. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Número 2. Marque assim de cima para baixo. C-A-B. Número 3. Marca assim de cima para baixo, V, F, V, F, V. Então veja que há algumas mentiras deslavadas que as pessoas contam sobre o meio ambiente. Sim, é necessário que nós venhamos ter cuidado com o meio ambiente, mas a camada de ozônio, por exemplo, que as pessoas insistem em dizer, a camada de ozônio, ela precisa, entre outra coisa e outra, ela precisa de calor.
Então na Antártica, por exemplo, não existe camada de ozônio. Por quê? Porque não existe calor lá. Então não existe camada de ozônio lá. Em lugares frios não existe camada de ozônio. Então veja que é uma outra falácia, outra mentira. A questão do efeito estufa, que também não é verdade. Então as pessoas falam que tantas coisas, criam tantas situações que o CO2, né, vai acabar com o mundo. Na verdade, o que acontece, o CO2 ele dá vida, né? Olha que situação. Então, que as temperaturas são elevadas por causa do CO2, na verdade, devido ao CO2, na verdade não é isso. A temperatura sobe e o CO2 acompanha, como um ímã, né? É a temperatura que joga ele para cima, e não ele que joga ele para cima. E a questão das florestas, o que aconteceria para o mundo? Falam, por exemplo, que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, né? É uma outra mentira também. Tudo que, de modo geral, praticamente tudo que a floresta amazônica cria de oxigênio, ela consome. Então, fica ali no 0 a 0, como diz o mundo, né? Então, não tem muita importância. Mas em questões dessas, o que aconteceria se acabasse com todas as florestas do mundo de uma vez só, no mesmo dia? Eu vou te falar o que aconteceria. Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque o mundo ele não depende da floresta. Ou seja, não chove porque tem floresta. Tem floresta porque chove. A floresta ela não tem nenhuma importância no sentido de chuvas, por exemplo. Por quê? Porque nós dependemos, na verdade, dos oceanos. Se porventura acontecer dos oceanos secarem, aí sim nós teríamos um grande problema, um gigantesco problema. O que nós sabemos que não acontecerá, mas só para você ter uma ideia. A floresta ela não tem nenhum efeito para chuvas ou coisas do tipo. E se tiver, é muito pouco, ela não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. O que faz diferença, na verdade, para a chuva são os oceanos. Então, veja que as pessoas falam tantas coisas, né, e mentem e falam cada dia mais coisas a respeito do meio ambiente. Falam até, ultimamente estão falando, né, o Emmanuel Macron, lá da França, presidente da França, disse que não vai comprar nada do Brasil, na carne no Brasil, porque ela está colocada em solo de floresta amazônica, de proteção do meio ambiente. É mentira. O Brasil é o país que mais tem a floresta preservada. 80% de toda a floresta amazônica brasileira ela é preservada. O Brasil tem uma das coisas que ele tem que se orgulhar de ter um sistema ecológico muito correto. Nós somos muito bons nesse negócio de proteger o meio ambiente. Então, o que as pessoas falam, esse Emmanuel Macron falando, por exemplo, o que ele está falando é uma falácia, é uma mentira. Porque o Brasil ele protege muito o seu meio ambiente. Existe o problema? Claro que existe, eu não vou negar o problema, só que não é da proporção que as pessoas falam, principalmente a televisão. A televisão fala muita coisa do Pantanal, do Cerrado, da Caatinga, da floresta amazônica, e tudo mentira, ou é apenas uma parte da verdade. Então nós devemos falar as duas partes da verdade. Sim, existe o problema, mas não é da forma que as pessoas dizem que está acontecendo. Portanto, nós devemos sim proteger o meio ambiente para honrar o nosso Deus, assim, porque Ele é o criador desse negócio. Mas tudo que as pessoas falam, de modo geral, é tudo uma mentira. Não existe camada de ozônio, por exemplo, né? E as questões de que se acabar com as florestas vai acabar com a chuva. Não, não acaba. O que acabaria com as chuvas seriam os oceanos se secassem, o que não vai acontecer certamente. E essa questão também de aumentar até 1,5 m do mar, se o mar subir 1,5 m, não vai acontecer nada. Por exemplo, Jerusalém, ela está 240 metros abaixo do nível do mar. E por que não inunda? Por que o mar não chega até lá? Então é claro que algumas pessoas vão falar, mas está fora do sistema do mar. Ué, mas não está dizendo que o mar vai inundar tudo? Não vai, é mentira. É mentira. Acredite no que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 22, versículo 8, diz que haverá chuva e sol, frio e calor. Portanto, aquilo que congela hoje descongela amanhã e assim sucessivamente. Portanto, não caia nessa mentira deslavada que a televisão tenta plantar a todo custo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!